em 2020, na pandemia, quando meu pai tinha padaria. A gente foi ajudar ele a colocar iFood, colocar Rappi, colocar delivery, que não tinha nem delivery próprio, nada. E de um dia pro outro teve que fechar aí com 180 funcionários pra pagar. Cara, a gente tinha uma frase que era tipo, fez? Não. Ponto, vai lá e faz. Falei, tá se explicando? A pessoa é aqui, tá se explicando? Ah, tá errado. Vai lá e faz. Quem tá certo não se justifica. Não, e pra tudo isso, né? Às vezes você pergunta uma coisa pro cara, É. quanto custa a contabilidade, Sérgio? Então, é que a nossa contabilidade, ela é... Você já tá justificando por quê, porra? Fala quanto custa a contabilidade. Fala, galera. Muito bem-vindos a mais um Fala com o Sérgio, o podcast do Sérgio, né? Na verdade, mais um Fala com o Sérgio é até uma piada quase, né? Porque até hoje a gente não tinha nome pro podcast. E aí eu decidi, a partir de hoje, chamar de Fala com o Sérgio. Então, com a presença ilustre aqui dos nossos dois paulistas mais baianos que vocês vão conhecer, é um prazer inaugurar um novo nome com vocês. Se apresenta aí pra câmera, fala aí. Quem são vocês? Bom, em primeiro lugar é uma honra, né? Tá aqui na primeira edição, então, com o nome oficial. A gente somos irmãos, né? E sócios. Então, quem é o Renan, né? O Renan, ele é engenheiro civil, especialista em gestão de projetos, com mestrado em gestão e planejamento de habitação, e que hoje é dono de restaurante no sul da Bahia. Mudou um pouquinho de áreas aí. Faz 2 anos aí que a gente foi pra lá. Tive o início na parte de gastronomia, na verdade, né? Em 2020, na pandemia, quando meu pai tinha padaria, e a gente foi ajudar ele a colocar iFood, colocar Rappi, colocar delivery, que não tinha nem delivery próprio, nada. Caramba. E de um dia pro outro teve que fechar aí com 180 funcionários pra pagar. E aí aos poucos fui entrando nessa área aí, pegando paixão. Eu sou o Vinícius, sou engenheiro de produção também, formado. Nunca tinha empreendido no ramo da alimentação, embora a minha família sempre teve. Eu trabalhava com M&A aqui em São Paulo, era um engravatado. Então, 7 anos aí na área de planejamento financeiro e M&A. Show do milhão. Legal é que ele falou, né? Quem é o Renan? E aí a galera ficou até, pô, será que Renan é ele? Cara, antes de começar, tô olhando aqui, reparando as tatuagens, tartaruga, cavalo marinho, uma lula, um polvo ali que não dá pra ver. Tudo do mar. Aliás, Você não viu o tubarão? água Esse aqui viva. não pode mostrar, que esse aqui é feio demais. Esse aqui foi quando eu fui preso, fiquei um tempo lá na prisão. Isso daí veio antes ou depois de Arraial? Antes. Ah, então Eu já tinha toda uma expectativa, né? Sempre gostei muito da praia, sempre... não vou falar que eu sempre quis morar na praia, mas sempre gostava de passar muito tempo na praia. Então sempre que eu tinha um tempo, um final de semana, eu descia pra praia quando eu morava aqui em São Paulo. E, enfim, algumas tatuagens têm alguns significados, né? De animais. Eu falei, cara, é aí que eu quero seguir. Eu ia fazer uma piada, mas nem vou pros nossos amigos paulistanos não ficarem chateados comigo, né? Mas enfim, cara, você já falou aí um pouquinho de como veio parar na alimentação, os dois engenheiros. Como é que foi esse rolê, cara? Porque engenheiro tem meu sócio que é arquiteto, até brinca comigo, né? Fala, Sérgio, tu tinha que ser engenheiro, irmão. Se te der um terreno de frente pro mar, lindão, assim, num aclive, você vai fazer um caixote quadrado com uma janelinha desse tamanho. Eu falei, mas vai ser funcional, né? Então, assim, o engenheiro, ele é muito prático normalmente, né? Ele é um cara muito lógico, muito objetivo. E quando a gente fala de gastronomia, a gente vai pra arte, vai pra, enfim, pra um outro rolê. Sim. Principalmente uma gastronomia autoral, que é de vocês e tudo. Como é que foi isso, cara? O que aconteceu? Caiu um meteoro? Tudo bem, teve uma pandemia que é quase tão trágico aí quanto o meteoro. Mas o que fez vocês, primeiro, né? Sendo filhos da galera que estava dentro da gastronomia, decidir engenharia e depois falar, não, tudo bem, derivada, integral, mas não quero mais saber desse negócio não e vou pra gastronomia. Como é que foi isso, essa decisão? Na verdade, essa história é um pouco mais longa, né? Então, vamos supor, filho de quem já estava na gastronomia, mas quando eu fiz engenharia, meu pai não tinha nada a ver com gastronomia. Então, acho que boa parte dessa loucura de mudança e ter coragem de mudar vem do nosso pai, né? 100%. Eu acho que eu não conheço ninguém, nenhum empresário mais corajoso que ele.
Você tem uma ideia, ele acho que nunca teve um emprego de carteira assinada, mas... E também nunca teve condição pra não ter um emprego de carteira assinada, sabe? Ele perdeu o pai com 18 anos e não tinha condição tão boa assim. E sempre foi corajoso de trabalhar, ele ia para o Paraguai, comprava muamba e vendia aqui, fazia bico ali. E ao longo dessa história, para resumir um pouco, né, a história dele, ele já teve loja de material de construção, academia, quadra de futebol, loja de sapato em shopping, padaria, posto de gasolina, escuna de passeio em balada em Bertioga. Balada, que mais? Deve ter mais algumas já coisas. Já construiu casa pra vender. Loja de fogos de artifício. Foi a primeira. Já construiu, já vendeu. Então, assim, ao longo dessa carreira dele aí, já deu muita coisa administração certa, de muita bens. coisa errada. E eu acho que um pouco da coragem de mudar veio disso também, de ver ele toda hora uma coisa diferente. Então, ele já deu muito certo em algumas coisas, já quebrou outras vezes e vai e vem. E nessa última etapa, assim, da nossa vida, nisso eu tinha minha carreira, né, como engenheiro, que é uma parte que eu gostava. Ele já construiu muito, então, desde pequeno, dos 3 aos 6 anos, eu morei em Bertioga. E nesse período de 3 anos, a gente morou em 4 casas diferentes, as 4 ele construiu. Então ele começava a construir, ficava pronto, ele vendia com tudo dentro, a gente ia pra outra que tava construindo ainda no tijolo, construía e vendia, não sei o quê. Então a gente foi criado meio não apegado às coisas e corajoso de fazer essas mudanças, né, por parte dele. E aí, nessa parte da pandemia, né, então eu tava em engenharia, nem pensava em trabalhar com ele, nunca tinha pensado em trabalhar com gastronomia. Pelo contrário, ele nunca gostou que a gente trabalhasse com ele, porque ele falava que se ele quebrasse, por exemplo, quebrava a família toda, então ele sempre incentivou a gente a sair e trabalhar fora. Aí a engenharia veio por causa dessa loucura de obra ou nada a ver? Sim, foi por causa disso. Eu criado dentro de obra, uma coisa que eu gostava muito. E eu sempre fui, acho que ele também, não sei, acho que a herança dele, sempre fui muito de racional, né? Tá, inclusive, fazendo obra até hoje, né? Até hoje. Estamos para inaugurar um restaurante, inclusive, agora em dezembro. Tem 30 dias para inaugurar e a obra não acabou ainda. Nem tem um funcionário. Mas voltando a essa parte aí, né? Na pandemia, na verdade, como eu fui sempre muito lógico, ele se viu de um dia para outro com a padaria fechada, né? 180 funcionários para pagar. Que era padaria, restaurante, sushi, né? Tudo isso. E sem delivery. Então, eu consegui ajudar ele nas horas vagas, indo lá, colocando iFood, ajudando ele, os sócios, né? E aos poucos fui pegando gosto, ficar mais próximo dele. A gente sempre foi muito família, né? Sempre passou muito tempo junto. E fui pegando gosto por isso, e chegou um momento que fazia mais sentido eu ajudar o negócio dele a não quebrar, né? Não perder muito faturamento, do que onde eu estava, né? E aí fui fazer essa migração automática. E aí, chegamos onde estamos hoje aí. Pegamos amor demais. O resto é história. O resto é história. E Vossa Senhoria, foi também na época da pandemia? Foi depois? Cara, o meu foi bem depois e, embora seja muito racional, foi pela emoção, né? Então, eu trabalhava com o M&A aqui em São Paulo, estava bem consolidado, bem encaminhado. E foi quando eles foram pra Bahia pra empreender lá, né? Primeiro foi meu pai, depois a gente conta a história depois. Meu irmão foi também. Aí tu viu aquelas fotos igual eu vejo lá no perfil de vocês, falou, vou ficar aqui nada. Cara, você acredita que foi a saudade da família? Eu trabalhava em M&A, você sabe como que é trabalhar... Sentir saudade da família em Arraial é mole, queria ver se tivesse lá no interiorzão. Estivesse lá com o Profeta, lá no Acre. Lá no Acre, lá em Rondônia, Braço Rondônia, tem um escritório aí, nada contra vocês, mas vamos combinar? Vai lá no perfil deles lá olhar as fotos pra você ver como é que é molinho sentir saudade. E aí, cara, eu falei, acho que eu preciso ir também. E uma curiosidade minha, na época que eu comecei minha carreira, tinha aquela pergunta muito clássica em entrevista. O que você quer daqui 5 anos? E eu não sabia o que eu queria daqui 5 anos, mas eu falava em toda entrevista, eu falava, cara, ter o dinheiro suficiente pra eu abrir um negócio. O que você quer abrir? Não sei, pode ser uma banca de jornal, pode ser uma loja, o que eu tiver dinheiro pra abrir. Então eu sempre quis empreender. E aí juntou essa oportunidade de poder empreender com a família e estar perto deles. Aí eu chamei o André e o Arthur, que eram meus chefes, pra pedir o desligamento, né? E aí foi quando me deu um outro choque. Que aí a gente fez uma dinâmica muito legal. Aí o André me chamou e falou, cara, Vini, chorando assim, eu comecei a chorar também. Sei que a gente trabalha muito e tal, mas já devia ter feito isso antes. Então, eu quero que você vire meu sócio da boutique de M&A. E eu com 24 anos. E aí ele, se você estiver indo embora por dinheiro, pode ficar. Agora, se for família, não tem o que eu fazer. Vai. Aí as pernas balançou. Aí ele me liga, meu Deus, não sei o que eu faço. Por que eu tô indo embora? Tava decidido já, né?
Aí, puta, pensei bem, falei, cara, realmente não é o dinheiro que tá me movendo, eu vou. Aí ele falou, cara, vai, se em algum momento você decidir voltar, saiba que sua cadeira sempre vai estar aqui. Aí também dá uma segurança, né? Então, pô, arrisquei, mas com uma grande segurança. E aí eu fui. Mas eu fui depois de, assim, depois de 6 meses que ele já tava lá, ele passou uns... Ele tá morando Quem é o sozinho mais novo? aqui. É ele, né? Apesar de não parecer... Bicho malandro, deixou a família aí, se Foi estabelecer, exatamente passar o isso. perrengue. Nossa, que vontade de ir agora. Foi E ainda Com teve... 6 meses já bateu essa saudade toda. Ainda peguei aquele apelo emocional, né? Falei, não, é que a saudade e tal. Puta, cheguei grandão, né? Ainda abriu mão de uma sociedade em São Paulo, né? É. Fala nisso, ele sabe que tu tá em São Paulo, tu foi lá visitar ou ele vai ficar sabendo no podcast? Quem? Sou sócio. Teu sócio. rapaz que chamou pra ser Não, sócio? vou visitar eles, vou jantar com eles ainda. passar no Ah, escritório. tá. Tem que Toda- manter a cadeira, né? Porque o irmão mais novo vai ficar a semana toda em São Paulo, né? Eu tô indo embora hoje, né? Que a gente precisa trabalhar. Um estudou, o outro é braço, né? Ó a diferença do meu braço pro dele. Mas sempre, uma curiosidade, sempre que eu venho pra São Paulo, eu sempre visito o escritório que eu trabalhava e sempre visito alguns clientes meus também. Legal. Tem um vínculo muito, muito bom com eles. E, cara, até hoje o pai de vocês trabalha lá na operação, não trabalha, tá só vocês. Como é que tá agora hoje? Como ele fez muita obra, né? Desde sempre. Hoje ele tá mais focado na obra da praia. Que a gente tá abrindo o Beach Club lá. E aí a gente fica na operação. É claro que a gente tem um consultor, né, vitalício, né? Então, sempre que a calo aperta, assim, a gente pode ver o que você faria nessa situação, né? Se ele ajuda muito a gente no conselho, né? Claro que muitas vezes a gente concorda e outras vezes a gente discorda, então não é sempre que a gente segue, mas é muito bom ouvir e ter essa experiência por trás. Mas a autonomia... Lá ele, hein? Lá ele 1000 vezes. Mas a autonomia administrativa Da com nossa, vocês... 100% nosso. 100%. Ah, então nem dá pra fazer a próxima pergunta. Eu falei, como é trabalhar? Que eu sempre faço, né, cara? Como é trabalhar com pai, mãe, com família? Não, mas embora Pra seja chegar sempre- nesse ponto... embora hoje seja 100% nossa, muitas coisas a gente pergunta pra ele, porque, pô, o cara tem uma experiência enorme, né? Tem coisa que a gente pergunta, ele dá o ponto dele e às vezes a gente não concorda e tenta seguir pelo outro caminho, e aí segue e depois fala, caramba, ele tava certo e volta. Tem outras coisas que, pô, segue pelo outro e dá certo, mas até chegar nesse momento, cara, teve inúmeras brigas, inúmeros embates. E aí também aquela questão de confiança, né? Porque, pô, você tá construindo um negócio, aí você meio que tem que se provar que você vai dar conta. Vamos supor, é família, mas é como se fosse funcionário, pô. Você não queria ter um funcionário que tocasse seu negócio inteiro pra você e você ficasse de boa? Óbvio. Então, mas aí você vai largar na mão do primeiro funcionário que aparecer sem ele mostrar a capacidade? Não. Então é isso. Você provou que tá dando certo, que você tá fazendo acontecer, tá pingando na conta. Eu falo que tem que assumir a bronca, né? Que muitas vezes o herdeiro... Não, porque meu pai não me respeita, meu pai, blá, 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 meu pai, ou minha mãe, né? E eu falo, tá bom, mas e quando dá B.O.? Quem resolve? B.O. Você bate no peito e fala, eu resolvo, é comigo? Ou liga pra ele, você né? liga pra ele. Porque enquanto você ligar pra ele, irmão, desculpa, ele vai se meter, ele vai botar bronca, ele vai... Enfim, eu acho que o grande momento de corte é esse, né? Quando você fala, dá que eu resolvo. E aí você passa a ter um pouco mais de autonomia pra ir ganhando seu espaço e merecendo. E a outra coisa que eu sempre falo, né? Que às vezes chega lá o engenheiro de produção, o advogado, o filho recém-formado, cheio de certezas. E, porque o meu pai não me dá espaço, porque o meu pai é atrasado, porque o meu pai é isso, meu pai... Eu falo, beleza. O que seu pai construiu mesmo? No caso de vocês lá, né? Uma padaria com 180 funcionários e tal. Aí eu viro pra pessoa, e você construiu exatamente o quê? E aí o atrasado é teu pai, né? Coloca no seu lugar, filhinho. Na verdade, é um choque de Mas geração esse muito choque grande, geracional é foda. E não só no nosso caso, mas que da maioria. Nosso pai, então, ele parou de estudar na 4ª série, depois acabou fazendo um supletivo, só pra falar que se formou. A gente nem sabia. A gente nem sabia. Velho, porque ele não queria falar que não tinha feito escola. Nosso pai e nossa mãe fez faculdade nem nada. E a gente fez uma faculdade que é muito... Difícil, punk. Difícil, Cálculo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desenvolve muito o raciocínio lógico, né? Então, diga. O cara faz cálculo 1, 2, 3, 20, 4. Vai até o sei lá quarto. quantos cálculos, derivada, integral, e aí tá ali fora. Soma aí. 10 mais 8 mais 8.
O Vinícius tá pedindo ajuda pra fazer umas contas lá de 10 mais 10. Mas acho que é isso. Então, o choque geracional é muito grande. Então, a gente vem cheio de gás, cheio de novidade, e querendo ou não existia nada disso na época deles, e deu certo. Então, eles também têm muita restrição com mudança, né? Essas coisas de tecnologia, ou algum controle que não era feito antes. Então, ele é muito mais ligado em faturamento, por exemplo, do que lucro líquido. Então, ele quer... O segredo para ele é faturar mais. Não sempre faturando mais, você vai estar ganhando mais. Então, a gente pensa um pouco diferente. É isso. Eu garanto que o que eu vou fazer vai dar certo? Não, porque eu sei que é esse caminho, mas, pô, você consegue garantir que vai dar certo? Você vai trucar ele que vai? E aí fica naquela de aí, vai, não vai. Aí algumas você até segura, né? Porque você fala, pô, e aí? Garante. Vai ou não vai? Tem sempre que pesar o pé, né, cara? Essa relação familiar. Agora, como é sair de uma vida maluca, São Paulo, selva de pedra, que eu nem acho tanta selva de pedra assim. A imagem que a gente tem de São Paulo, antes de frequentar e viver um pouquinho em São Paulo, é muito pior do que de fato é. Eu acho que São Paulo tem muito verde, tem muito... Não, tem. Aí você forçou. Não, é muito arborizado, velho. É muito arborizado. É muito no Ibirapuera, né? Não, as ruas de São Paulo, todo lugar tem uma pracinha com um bocado de árvore. Cara, você vai na zona sul do Rio de Janeiro, anda em Copacabana, Ipanema, é só prédio. É prédio do lado de prédio, com loja embaixo e residência em cima. Justo. O centro do Rio de Janeiro tem muito menos árvore do que rodar pelas ruas de São Paulo. Óbvio que o centrão de São Paulo também não tem, mas Pinheiros, Vila Madalena, até ali na Paulista, tava vindo por uma rua paralela, cara, várias pracinhas com árvore, enfim. Eu achava que ia ser mais pesado, mas ainda assim é São Paulo. Porra, a gente ontem foi no barzinho, abraço, Paulo. Foi lá no barzinho do Paulo, ali no Galetim. Bom demais. 6 horas, velho, 1h30 pra chegar. 1h da manhã indo embora, foi 18 minutos pra chegar. Então, é uma cidade frenética, é uma cidade que, cara, acontece cosmopolita, tudo acontece aqui, correria, ganha-se muito dinheiro. E se gasta muito dinheiro também, né? E gasta também. E aí, Bahia. E como foi essa mudança, velho? Como é essa mudança? Essa mudança, primeiro, né, cultural. Segundo, ritmo de vida e ritmo de negócio, né? Sair de uma casa com 180 funcionários em São Paulo pro Mirante, né? Que foi a primeira casa de vocês. Light, 9 relax. funcionários. Andando de bicicleta e... Qual é a motinha? Bicicleta não, Pop 100. Pop 100. Como é que foi pessoalmente isso e profissionalmente também, né? Via negócio, os choques. Como é que foi viver isso? Cara, foi Você, maravilhoso. né? Porque ele já chegou lá com a casa pronta. Puxei a praia. Cara, maravilhoso, assim. Se eu soubesse que era assim, teria ido antes, sem sombra de dúvidas. Eu nunca fui um cara apegado a São Paulo. Eu sempre pensei, pô, vou para o interior, pô, quero ter uma chácara, pô, gosto de mato, cachorro, cavalo, tudo que é... Não gostava de praia. Quando eu era mais novo, eu não gostava de praia, hoje já gosto. E eu nunca gostei de calor, velho. Então esse ponto foi um ponto que eu falei, cara, você acha que eu vou conseguir aguentar isso? E a hora que a gente chegou lá, mano, não tem comparação. Eu acho que eu trabalhava muito em São Paulo, mas eu trabalhei muito mais lá. Então, só para contextualizar um pouco, a gente abriu o Mirante em setembro, o Josefino em novembro e o Emílio em dezembro. Tudo no Boca do Verão. E só para contextualizar um pouco mais... Setembro, novembro e dezembro. Mas só para contextualizar um pouco mais, o Mirante ficou um bom tempo reformando, vai 1 ano. Aí inaugurou em setembro. O Emília, que inaugurou dia 28 de dezembro, a gente assinou o contrato de locação dia 1 de novembro. 1 de outubro. 1 de outubro. Então teve 3 meses para inaugurar, treinar, contratar, reformar e abrir. Eu não tava lá, graças a Deus. São Paulo. Aí depois que abriu os 3, ele abriu os 3 e chegou carnaval. Oi, gente, tava com saudade. E aí, início, aí o Josefina, vamos dizer que foi mais tranquilo, porque comprou, assumiu o ponto e não fez nenhuma alteração no início. Mas, bichão aqui, eu acho que eu não conseguiria, não. Como a gente fala, todo mundo achava trabalhar menos e tudo mais. Cara, acho que foi os 3 meses, 4 meses que eu mais trabalhei na minha vida. Se eu não fosse muito orgulhoso, eu não tinha aberto o Emília. Eu tava, assim, desesperado, virando noite,
Acho que foi o mais perto que eu cheguei de um burnout e foi na Bahia. Juro. Se eu não fosse orgulhoso demais, eu tinha desistido. Eu falei, mano, não vai dar tempo. Tipo, até o último dia eu tava cadastrando produto e vendo cardápio e não sei o que lá. E só ele, tá? Não tinha ninguém administrativo, não. Era só ele. Meu pai, apesar de ajudar muito nessa época, meu pai é muito operacional. Então ele não manja nada, assim, de computador, de gestão. Essa parte era sempre tudo comigo. Não, e uma pressão lá especificamente, né? Porque se não abrir dezembro, passar a outra temporada já era, né? Perde o ano. Que, aliás, vocês estão passando por isso de novo, né? Porque tem casa pra abrir daqui a um mês. Pela terceira vez. São 2 pontos, na verdade, né? Se não abrir, você perde o verão. E se você abrir mal, você queima o negócio, né? Porque, assim, só pra vocês terem noção, em janeiro, fatura 4 vezes mais do que em maio. Então, você tá abrindo numa época que... Não dá pra errar. Com a equipe sem estar treinada. Entendeu? Então... foi bem desafiador. Mas perdi um pouco o foco, assim, mas só pra contextualizar como foi a mudança, né? Então, questão de trabalho, eu trabalhei muito mais do que aqui, mas eu não sentia que eu tava trabalhando. Eu tive essa semana complicada aí, mas, cara, eu trabalhava 12, 16 horas por dia, o dia inteiro, e, tipo, tava legal, tipo, era o que eu queria fazer, sabe? Tipo, era meu, era da família, era o que ia dar certo, que eu tava com tesão de fazer. Então, por mais que eu tava trabalhando muito mais, eu tava muito mais feliz. E depois disso, quando tudo deu certo, puta, a vida lá é outra coisa, cara. Qualidade de vida absurda, 0 trânsito. Então a gente mora num lugar que todo mundo fala que é longe. Fala, meu Deus, mano, muito longe. Dá 8 minutos de moto de lá pro nosso restaurante mais longe. Então 8 minutos eu passo na porta de todos os restaurantes de moto, sem parar, obviamente, né? Mas em qualquer hora do dia. 8 minutos você ainda tá esperando pra conseguir tirar o carro da garagem em São Paulo. Qualquer hora do dia, qualquer época do ano. Então, só isso pra mim já 8 minutos você desceu, pegou o elevador, desceu, saiu da garagem. Não, se saiu, porque se for tiver outro morador manobrando, tem que esperar. E se for horário de pico, o elevador ainda demora. Ainda tem isso. Então... Isso é uma coisa que... Eu tinha preguiça em São Paulo de descer e pegar o iFood. Tipo, puta, chegou o iFood, pô, vai você. Dá uma preguiça. E lá, tipo, às vezes, puta, esqueci um negócio lá no restaurante. Eu pego a moto, vou lá, vou e volto. Demoro 20, né? 10 pra 8 pra ir, 8 pra voltar. O tempo que eu fico lá e de boa. O problema só é quando perde a balsa, né? Problema. A balsa é... Mas a gente de madrugada. A gente não atravessa muito pra Porto, Eu vi outro dia ele lá sentado, tipo, devia estar assim, com uma foto desalentada da moto. Ele, perdi a balsa indo embora. O pior é que a balsa de madrugada, ela é só de 1 hora. E normalmente eu venho pra São Paulo no voo da madrugada, né? Que é mais barato. E se você não pegar a hora certinha, é 1 hora esperando a balsa de novo. Esse é o lado ruim, mas não tem problema, vale a pena. Aí eu vou de moto, paro a moto no estacionamento lá do aeroporto, não paga, é de graça, chego lá agora, pego a moto, vou embora. Cara, isso é muito louco em cidade muito pequena. Eu tive, e nem é tão pequeno, eu tive visitando meu escritório de Rondônia, e aí na volta eu aluguei um carro na Localiza. Valeu, Localiza, patrocina, hein? E peguei em Ji-Paraná, que é o escritório, e fui de carro pra Porto Velho. Cheguei em Porto Velho, tem que deixar o carro, né? E cheguei no aeroporto ali pra um lado, ali pro outro, onde é que eu paro o carro? Não tinha nem ninguém pra perguntar. Aí eu falei, velho, vou largar aqui mesmo. Larguei na porta, fui correndo pra ir na Localiza, literalmente na porta. Aí abriu a porta, eu olhei assim, cadê a Localiza? Tá ali, corri na Localiza. Falei, cara, The Walking Dead? Não tinha ninguém no aeroporto. Aí eu bati lá o sininho, demorou um pouquinho, veio um cara da Localiza. Falei, queria deixar o carro, onde é que eu deixo? Ele, você parou onde? Falei, aqui na porta, ele pode deixar lá. Eu, não, mas você não vai lá ver o carro? Ele, tá bom, vamos lá. Pegou, ficou olhando eu tirar as coisas do carro, eu tirei, crente que ele ia vistoriar o carro, né? Aí voltou e largou o carro lá onde eu botei. Eu falei, mas gente, ninguém vai fazer nada assim. Jura? Cadê, velho? 3 portões de embarque. Porto Seguro é assim. Porto é assim também. Irmão, era menor, era muito menor que a rodoviária, mas muito menor. Eu acho que tem mais lugar pra sentar no meu restaurante do que no aeroporto. Foi... Porto Seguro é exatamente igual. São 3 portões de embarque. Tem um... E só usam 2. Tem um caso que aconteceu comigo lá em Arraial, logo quando eu cheguei, que, puta, cara, eu precisava ir... Foi na época de inaugurar o Emília. Eu precisava plastificar alguma coisa na papelaria, aí eu fui lá rapidinho, mas não tinha vaga, que já tava no verão. Aí eu parei num lugar que não podia parar, eu sabia. Não façam isso. Não façam isso. Mas aí eu falei, cara, não tem jeito. Parei lá, saí, fingi que era na farmácia, que não era, voltei, puta, tinha um guardinha com o carro parado do lado. Falei, ferrou, multa, né?
Beleza, entrei como se não tivesse visto o guardinha, né? Pra só sair. Me chamou, oi. Puta, cara, não pode parar aqui. Aí eu, putz, Sou sério? paulista, meu, Puta, foi mal. Não sabia, cara. Eu fui na farmácia ali rapidinho, não sabia, tal. Ele é. Aí eu olhei pra frente, aí tinha uma placa. Aí tava meio borrado. Falei, puta, eu não vi, tava meio apagada. Não tem problema. Só pra te avisar, te orientar mesmo, não vou dar multa não, mas só te avisando que não pode. Falei, obrigado. A gente tava vindo pra cá, ele até tirou uma foto do Waze. Tinha 75 radares, só no mapinha do Waze no carro, assim, sabe? Tipo, aqui o cara te multa de raiva de você. Não quer nem saber. Não, São Paulo é bizarro de multa. Bizarro. Mas vou te falar, é o que faz a cidade funcionar. Uma cidade do tamanho de São Paulo. Sim, não tem como. Que no Rio de Janeiro não tem multa, também não tem cidade, né? É um caos que tá o Rio de Janeiro cada vez Mas mais. eles estão estudando, inclusive, em Arraial agora, colocar a Zona Azul. Por causa do verão, que é impossível. Paraty no Rio já Os caras tem. param o carro em cima da calçada. Tipo, não dá. Não aguenta, não tem condição. Assim, eu fui criado numa cidade praiana e, velho, é desesperador quando chega verão. É complicado. Muita gente. A gente comprou moto por causa disso. Às vezes você queria ir no restaurante que você precisava ir pra fazer alguma coisa, você não conseguia parar o carro, entendeu? Você demorava mais pra achar uma vaga, parar o carro e ir até o restaurante do que o que você ia fazer lá de fato. 8 minutos você nem precisava de carro nem de moto, né? Dá pra ir a pé. Esse trajeto aí, sem ser moto no verão, de 8 minutos, dá 35 fácil. 35, 40. Caraca. Cara, aí beleza, ele, tudo bem, entendo. Chegou lá trabalhando igual um condenado, nem sentiu muito a diferença. Tu chegou lá com a casa pronta, verão já tinha passado, tu já tava... tudo já tava de boa. Imagino que o choque tenha sido maior, o choque de ritmo tenha sido maior do que o dele, que chegou com tudo pegando fogo. Pra você, como é que foi essa... Cara, eu acho que o dele foi muito maior, não tem nem dúvidas disso. Mas ele também... não pode nem pensar em choque. Mas também a casa, assim, pô, ele cresceu pra caramba, então tinha muita coisa pra se fazer. Quer dizer, tem até hoje bastante coisa pra gente fazer, que a gente tá crescendo, assim, em pouco tempo. Então, é aquilo, né? Cresce... Tem quanto tempo que vocês estão lá? Ele 2 anos, eu 1 ano e meio. Então, cresce, ajusta, cresce, ajusta, cresce, ajusta. Então, a gente chegou ali pra fazer diferente mesmo, parte de controle, de tudo ali. Mas em São Paulo já trabalhava muito também, né? Então, pra você ter noção, o meu recorde de trabalho aqui em São Paulo foi das 9 da manhã até 1 da tarde do dia seguinte. Boa. Então, No aqui... escritório isso, no escritório. Não era, e não era meu, eu não era dono, não. Não, M&A... Então, eu já teve M&A com porta fechada? Eu já participei de um. Como assim M&A com porta fechada? Era uma compra que estava sujeita à análise do CAD, inclusive, e gerava fato relevante para o mercado. Então, tipo, tranca tudo, deixa os celulares aqui, não pode falar nem com a família, só abre a porta quando... Sim, nós fizemos 2 vendas lá para GPS. Então, basicamente, 100%... Todos que a gente pega ali, na verdade, tem que ser muito confidencial, porque eu trabalhava num nicho ali que era de 100 milhões a meio milhão, assim, sabe? Meio bilhão, né? Uhum. Então, normalmente já tá nessa casa. Às vezes, muitas empresas eram familiares, apesar do volume, do valor, do porte, mas muitas empresas desse tamanho ainda são familiares. Mas quem compra, normalmente não. Então, praticamente, aí tem todos que teve, assim... total. Mas é muito legal quando sai ali a notícia, pô, caraca, eu tava nisso. Nossa, que legal. Eu tenho um amigo que trabalhou na fusão do Itaú com o Unibanco. Nossa, animal. Velho, foi hotel. Eles chamaram os 2 escritórios, falaram, chegou uma cartinha pro cara, e carta, não foi nem falado, mas papel escrito na mesa, isso, pô, já tinha, a internet já tava aí, né? Papel escrito na mesa, faça sua mala, entra dia tal, não tem dia pra sair. É tipo festa do Neymar, né? E não Guarda sabia o celular. E não sabia o que era. A cartinha não dizia nada, era só faça sua mala, a gente te espera no hotel tal, você entra tal hora e vai ficar incomunicável. Achou que era férias, né? Ele entrou, celulares trancados, tivesse algum BO na família, alguma coisa, ele ia ser avisado. Mas ele não podia ligar para saber como é que a família tava. Fechado, porta trancada, sexta-feira, quando foi domingo, final do dia, uma coisa assim, assinou, agora tá liberado. Aliás, não tá liberado. Enviou para a CVM, fato relevante, para depois aprovado liberar. Aí libera. Mas assim, o M&A em si é algo muito confidencial, né? Então assim, nós éramos uma boutique e muitas empresas que nós pegávamos é diferente dos grandes, assim, que só faz a transação mesmo. Às vezes a gente tinha que ajeitar a casa.
E aí a gente tinha que ter um papel como consultor lá e, pô, muitos funcionários não sabiam por que a gente tava lá, entendeu? A gente ia dar uma consultoria estratégica pra ajeitar a casa, preparar pra venda, mas ninguém sabia que tava preparando pra venda, porque, enfim, pô, se o concorrente ficar sabendo, qualquer coisa ficar sabendo, pode ter um impacto muito grande na própria operação, o funcionário querer sair porque não sai a incerteza do que vai acontecer. Então Não, é algo caos, bem né? sigiloso, que tem que ter bastante jogo de cintura. Como é que isso te ajuda hoje no restaurante? Cara, eu acho que me ajuda bastante foi porque, como eu trabalhei numa boutique, diferente de grandes bancos, que você tem um especialista só da área de TI. Então lá chegava muita coisa de, pô, diversos setores diferentes que às vezes eu nunca tinha, nem conhecia aquele setor. Então, pô, tinha que estudar tudo sobre aquele setor, sabe? Então, é o que eu faço hoje com o restaurante. Então, acho que eu entro num nível de detalhe para entender a situação e para analisar também. E, honesta parte, quando eu tenho que fazer alguma modelagem financeira, quando eu tenho que fazer alguma projeção, eu sei fazer. Eu faço bem feito, eu faço no detalhe. Bom de Excel, O cara de é Excel. ninja no Excel, velho. Eu Tem faço- cada planilha lá que vão, se a gente vender ali, dá um dinheiro. Não, mas eu Mas faço se no tirar detalhe. o Excel, ele pergunta quanto é 10 mais 8 mais 8. É isso. Não, mas eu faço no detalhe que nem a modelagem que a gente fez pro Madá, pro Beach Club que nós vamos inaugurar agora. Cara, eu coloquei ali no nível de detalhe, quanto que eu vou faturar? Eu acho que é tanto. Não, pô, eu coloquei uma projeção com base nas premissas do que a gente vende no restaurante, por quantos por cento da minha receita vai vir de vinho tinto, quantos por cento da minha receita vai vir de vinho branco, quantos por cento da minha receita vai vir de Red Bull. Tipo, tá nesse Ele é nível de gênio. detalhe, Ele é assim, gênio. sabe? Então... E ontem, desculpa te cortar, mas ontem a gente tava lá, né, cortando o Profeta e tal, e aí ele, sobre planejamento 2026, né? E aí ele falou, cara, a galera perguntando muito, né, como eu faço, quantos por cento e tal? Aí ele falou, cara, só faz, que o meu primeiro eu errei em 50%. O ano passado foi o nosso primeiro, a gente iniciou em 23, né? A gente fez o planejamento de 24, que foi o primeiro que ele fez. De 25, Ele- né? De 24 a gente nem fez. De 25 ele chegou depois, ele errou em 10%. Ele faz questão de ficar espizinhando isso toda hora. Chegou depois. É, chegou depois. É pra não esquecer. Mas ele errou em 10%, cara. E, tipo assim, nesse nível de detalhe, de bebida, de drink, de vinho e tal. E porque a gente não tava focado. Tipo assim, a gente fez o planejamento, mas não fez meta, não foi, tipo... Não fomos acompanhando, não fomos passamos pra acompanhando, equipe, sabe? Era mais nosso, assim. cobrando. Não que esteja certo, tá? Tá Porque a gente completamente tava errado, focado em mas... outras coisas, na verdade, né? E ele errou em 10%, cara. Tipo assim, Maneiro. bizarro. E aí, pô, tu saiu de São Paulo num dia, boutique de M&A, vem ser meu sócio, correria, pá. Pousou em Arraial, falou... Não, e calma, agora? o meu foi mais fácil ainda, né? Porque aí eu saí da boutique... Viu por que eu falo toda hora? Não, aí quando eu fui sair, eu tinha férias programadas. E quando eu avisei, tipo, 4, 5 meses antes que eu ia sair, falei, cara, eu vou ficar aqui até quando vocês precisarem, né? Independente de qualquer coisa, pô. Aí já tinha minhas férias, falei, bom, fica até as férias. Minhas férias eram em março. Então, pô, viajei, então deu aquela desligada, né? Fiquei um tempo fora, voltei, aí eu fui pra lá. No começo, eu sofri bastante com algumas questões, até de ritmo, não vou dizer de trabalho em si, mas de cobrança, forma de falar, forma de... Cara, acho que no escritório, pelo menos com o pessoal que eu tava, como tinha muito tempo junto, não tinha que ter... Dedo. Não tinha que ter muita delicadeza pra se falar. Mano, vai tomar no cu, olha a merda que você fez, já fui chamado de engenheiro de merda. Porra, e eu nem tava errado, era só porque o cara... o meu chefe não podia estar errado naquele momento. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. E aí algumas coisas lá, eu tive alguns problemas com o funcionário que eu não sabia lidar, sabe? Quer dizer, até hoje o Renan lida muito melhor do que eu. Então, algumas coisas assim, eu ficava inconformado com muitas coisas. Enfim, foi um choque mais de realidade corporativa Sim. que muda completamente. Mas com relação, acho que se acostumar com a vida na Bahia é muito mais fácil do que se você sair da Bahia e vir se acostumar com a vida em São Paulo. Mas Sabe? Sem dúvida. Então, sobre o calor também que ele comentou. Cara, hoje até teve um dia, não sei se você vai lembrar, mas que eu vi uns turistas assim suando, mó calor. Eu falei, caraca, por que os caras tá com tanto calor? Aí eu olhei a temperatura, 31 graus. E eu tava de boa já, sabe? Então, puta, você se acostuma. Aí umas coisas que... Entendeu porque carioca tem que usar casaco com 20 graus? Agora faz também. sentido. E eu ligo o ar lá e deixo em 24. Menos que isso eu já tô com frio, entendeu? E eu sofri também Nem bastante. ligo o ar, mas durmo sem ar. velho. Hoje em dia também não ligo não, mas quando eu ligo é 24. Quem sofreu bastante é com o tempo das coisas, né? Aqui em São Paulo, qualquer coisa que você fazer, você vai lá, você faz e resolve. Pô, eu nunca vou me esquecer. Uma vez eu fui lá, precisava resolver. Até foi esse dia da papelaria que eu comentei do carro. Pô, faltava 10 minutos pra fechar, certo? Entrei lá. Se é aqui em São Paulo, acredito que no Rio deve ser assim também. Pô, o cara vai vender, não, vamos logo. Falei, puta, cara, preciso plastificar esses papéis aqui. Deixa aí. Tudo isso
Não, mais rapidinho, tá? Puta, é que eu tô plastificando ali com outro cara. Acho que não vai dar, não. Eu, pô, sério, mano, me ajuda, pelo amor de Deus. Parecia que eu tava pedindo um favor pro cara. Uma hora da história. Não plastificou. Ficou pro dia seguinte. Ficou pro dia menos seguinte. não tomou multa. Não tomei multa, mas, cara, tipo, como isso, sabe? Não encaixava na minha cabeça. Então, você tem que se programar mais lá, sabe? Não dá pra você fazer tantas coisas em cima da hora. E não que seja certo fazer as coisas em cima da hora também. Mas o ritmo é completamente diferente. Eu acho que isso que ele falou da questão de dificuldade de falar com o funcionário, né? Acho que a nossa maior vantagem competitiva é meio que essa. Então, é meio que 3 gerações. Meu pai, eu e ele. Por mais que a gente tenha idade parecida, são 7 anos de diferença, ele pegou muito mais corporativo. E eu fui muito mais engenheiro de obra. Então eu tinha contato com a galera da obra, eu já tinha um pouco mais desse tato, e eu já convido um pouco mais com meu pai, porque antes de ir pra lá eu assumi a operação da padaria aqui, né? Ele aposentou e foi pra lá primeiro. Então eu já estava um pouco mais familiarizado. E aí ele chegou lá achando que ele tava falando com os diretores da empresa. Tipo, exigindo coisas e cobrando e falando, mano... Você tá sofrendo também um pouquinho agora, né, eu Sérgio? até ia falar agora, até com a gente, que a gente não é um escritório tipo de corporativo com 200, 500 funcionários e Mas tal. vai ser. Vai, não, e é o que eu te falei, eu acho bom, e eu vim do IBMEC, né, cara? Então era uma cultura bem assim, só que, pô, é uma empresa familiar, que depois eu tenho meu escritório, meu pai tem o dele e tal... Mas é lá um escritório com 30 funcionários que eu ainda não coloquei uma cultura tão de cobrança e tudo. E aí chega esse cara, não, eu quero passo a passo, com prazo, com não sei o quê, com não sei o quê. Quando ele me falou isso, eu entendi a minha galera, que a minha galera tava muito... E tipo, o brasileiro, e aí tem muito uma questão cultural brasileira versus uma cultura americana, por exemplo. Cara, onde o americano ele é direto. Ele, cara, não gostei. Isso não quer dizer que ele vai sair, que ele rompeu com você. Não, ele só falou que não gostou. O brasileiro, ele... Tem que sabonetar, dar uma volta. Dar uma volta e tal. Então, quando esse cara chega lá que reclama de alguma coisa, tipo, as pessoas vêm... E agora? Perdemos o cliente. Meu Deus, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, fala com ele. Aí eu, não, gente, é simples, é isso. Faz assim, faz assado. E até no restaurante eu falo isso. O cliente tolera desculpa. O cliente não tolera descaso. Ponto. Então, porra, tá atrasando a comida? Cara, vai lá, pede desculpa que tá atrasando. Antecipa o problema. Avisa. Vê se quer alguma outra coisa. Mostra que o cara tá sendo visto. Se você não fizer nada, não for lá, não falar com o cara se sente largado. E aí, quando a galera veio, e aí a gente fez uma reunião onde ele me cobrou isso também, eu falei, gente, relaxa. Se vê que não vai cumprir, você vai lá e avisa com antecedência. Mas o que ele quer é ter uma previsão, porra. E ele tá certo, precisa ter uma previsão. Só que isso é um choque cultural muito grande, mesmo pra gente que tá dentro do escritório. Agora imagina na Bahia. Aí, porra, tu imagina pra fazer com garçom, velho. Teve uma época nesse começo aí que como você fala, cara, você tá proibido de falar com funcionário. Você tá proibido, você não fala com funcionário. Eu achei que tava resolvendo, né? Mas sobrou mais bucha pra mim. Aí eu tinha que falar com todo mundo. Não, mas e é um negócio que eu fazia e eu não percebia, assim, sabe? É prático, cara, porra. O que fiz de errado? Só. Entendeu? Cara, é uma cultura muito IBMEC, velho. No IBMEC o pau torava na empresa júnior e, enfim, lá nos grupos de estudo e tal. O pau torava, a gente descia pra tomar um chopp que tava tudo bem. Eu lembro que... Cara, a gente tinha uma frase que era tipo... Fez? Não. Ponto. Vai lá e faz. A gente tem mania de se explicar. Aí uma vez um amigo meu, professor orientador, né? Fulano, você fez? Aí ele, é que você fez. Ele, não, é que... Sim ou não? Você fez ou não? Não. Então cala a boca e faz. Não justifica, né? Aí teve uma outra que foi... Mesma situação. Aí só que em vez de perguntar, você fez? Ele falou, tá se explicando? A pessoa é aqui, tá se explicando? Ah, tá se explicando? Tô. Tá errado. Vai lá e faz. Quem tá certo não se justifica. Não, e pra tudo isso, né? Às vezes você pergunta uma coisa pro cara, quanto custa a contabilidade, Sérgio? Então, é que a nossa contabilidade, ela é... Você já tá justificando por quê, porra? Fala quanto custa a contabilidade. E fala e cala a boca, né? É uma questão de preço.
O cara já fala quase que pedindo desculpa pelo preço. Velho, Já dá o eu desconto. falo, irmão, fala, cala a boca e olha pra pessoa. Ponto. Mas enfim, eu vim com essa cultura e fui pro escritório do meu pai. E primeiro, né, eu não fui chamar meu pai de pai, era senhor. E ficou putaraço. A gente também não chama. Eu de sou pai. teu pai, me respeita. Fala com eu falei, tá bom. Não, eu só chamo de Oscar, né? Quando ele fica no restaurante. Eu não chamo de Oscar, pai. não É que ele é o chama meu pai. caçulinha. Ah, não, sim. Mas quando eu chamo ele, eu chamo pai. Ah, tá. Quando eu chamo outra Ele é o pessoa... caçulinha, aquele é o caçulinha. Mas meu pai não deixou chamar de Sérgio, era pai. E aí, cara, eu não sei o que rolou. Eu sei que eu fui lá e mandei pra ele. Quando ele foi explicar alguma coisa, falei, tá se explicando, pai? Ele olhou pra minha cara, tipo, coração aberto. Tô. Pô, tô. Eu falei, então tá errado. Vai lá e faz. Levou 3 tapas no pé do Meu ouvido. irmão, ele catou o que tinha na mão pra jogar em mim. Mas velho, tipo, tá se explicando, tá errado, eu não quero explicação, vai lá e faz. Só que, pô, isso é uma cultura extremamente pesada pra gente. Tu virar pra um garçom, tipo, a praça do garçom tá suja. Cara, praça tá suja? É que eu fui ali no estoque pegar. Não, tá sujo ou não tá? Não, é porque eu fui no estoque fazer. Cara, eu não tô perguntando o que você foi fazer. Tá sujo ou não tá? Tá se explicando? Tô. Tá errado, vai lá e limpa, porra. Você fala isso pro daí, você garçom, perdeu que 3 não foi, garçons. irmão. Você falou pra um, só perdeu 3. É. É complicado. Eu falo que... Muita gente fala, como você aguenta e tal, sei lá. Eu acho que a minha maior qualidade hoje é me fazer de otário. Eu sou muito bom em me fazer de otário. Senão, velho, se você for ser ferro fogo igual ele tava sendo no começo, cara, não anda, velho. Então, velho, a gente tem que engolir muito sapo, Demais. fazer de otário Demais. e respirar e fazer as coisas acontecerem. Acho que é aprender a engolir sapo. É difícil. Cara, mas vamos falar lá dos restaurantes. Hoje Bora. vocês têm 3 restaurantes, 4, 20, 30, quantos? Hoje a gente tá com 2 operações, a gente tava com 3 operações. O Mirante, que foi o primeiro, a gente fechou faz 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos. 1 mês. E a gente vai trocar ele de endereço. Então, ele foi a primeira operação e acabou sendo a menor agora, né? E tava vencendo contrato de alocação, a gente aproveitou esse momento, conseguiu um ponto melhor, que a gente julga ser um ponto muito bom na cidade. E a gente vai mudar de endereço, vai ser maior e mais bem localizado. Vai ter um gap aí entre a reabertura dele de mais ou menos uns 10 a 12 meses. Então vamos ganhar um fôlego aí. E estamos focando na... Vai esperar chegar perto do verão pra fazer na correria de novo. Provavelmente vai acontecer isso. E agora a gente consegue focar um pouco mais no Madá, que seria a nossa 4ª operação, mas agora vai ser a 3ª, como a gente fechou uma. E que vai ser a nossa maior operação, com esse Beach Club, Barca de Praia. Que estamos há 30 dias aí, mais ou menos, da inauguração e muita coisa pra acontecer. Qual o tipo de culinária de cada um deles? Cara- Então, primeiro, né? Por que tudo nome de mulher? E segundo, qual o tipo de culinária deles? Cara, foi... Falei. O Emília, o nome de mulher, porque é uma cozinha italiana. E a nossa bisavó, que tem todas as receitas. Tem não, né? Deus o tenha, mas veio tudo dela, todas as receitas, muito do nosso know-how veio dela. Desgraçado, né? Já aumentou 50% o preço. Tem uma história boa pra contar depois sobre isso. Não conta aquela de ontem não, porque vai ficar todo mundo chateado quando for em Arraial. E aí, a gente colocou o nome dela em homenagem a ela, Emília Trevisan. O Josefina, ele já chamava Josefina quando a gente comprou o ponto. E a gente gostou muito de seguir nessa linha de nomes femininos. A gente acha que Deu um fit legal. deu um fit legal que a gente pensa e tal. Tem até um novo projeto nosso que a gente já tem faz um tempo, que é o Francisca, que é em homenagem à minha outra avó. E o Madá veio de Madalena, né? Então, Na verdade, fluiu meio que Mada, natural essa parada, né? nada a ver. A primeira operação foi o Mirante, não tinha nada a ver. Pela localização dele, foi o nome, ele foi em cima de uma falésia, que você vê o mar e tudo mais. Aí a gente comprou o Josefina, como ele falou, que é a única operação que a gente comprou e manteve O nome. manteve tudo inicialmente, né? O Mirante era uma casa, a gente reformou e criou. O Emília era um restaurante, mas a gente praticamente derrubou e fez outro. E o Emília veio por conta disso. E depois todo mundo começou a falar, por que nome de mulher? Por que nome de mulher? Já tinha Josefina e Emília, né? E não tinha um porquê, só calhou de ser.
E a gente já tava com uma outra operação para abrir, que ele foi que me abriu até agora, que já era para ser Francisca da nossa outra bisavó, que ia ser uma parada de tapas, um negócio mais espanhol também. E aí, homenagem à nossa outra bisavó, que era espanhola. E aí ficou meio que nessa, automaticamente. Aí falou, pô, ficou legal esse negócio aí, né? Vamos seguir com essa parada? E aí veio o Madá de Madalena, que a gente tirou conta disso. Aí é uma de massas, o outro... Uma Emília contemporânea, o Emília italiano, o Josefina é contemporâneo brasileiro, o Mirante 54 é contemporâneo amazonense, né? Nossa. A gente trabalha lá com pirarucu, tucupi. Cara, vocês saem de São Paulo pra abrir um restaurante na Bahia com comida amazonense. Coragem, né? Porra. E era o meu preferido. E era meu preferido. Tem... Não assim, pode falar, posso falar isso, o pessoal vai ficar chateado, né? Mas eu gostava bastante, era diferente, né? A culinária Era diferente. eu tenho amigos que falam do Mirante. Eu falo, pô, você conhece lá e tal? Ele, o Mirante, conheço e tal. Legal. Aí vocês vão lá e fecham. Então, mas esse negócio de fechar o Mirante, a gente até tava conversando ontem com o pessoal. É uma decisão muito difícil de se tomar, mas quando você tá crescendo, cara, é racional, né? Então, tem um apego, foi o que começou tudo. Inclusive, a gente tem um colaborador que quando descobriu que ia fechar o Mirante até chorou. Não, mentira, vocês estão brincando comigo. Mas não tava fazendo mais sentido, sabe? Ficou uma operação muito pequena, né? Era rentável, mas ficou uma operação muito pequena pro nosso tamanho que a gente tava e a distração ela tava muito grande. Né? A Besta. gente também calhou pequeno. no aluguel, né? Que tava finalizando o contrato. Tava finalizando o contrato de aluguel, aí a operação tava pequena, tava abrindo uma DA, aí eu falei, cara, o tempo que você tá gastando mais tempo com o Mirante do que com o Emília e com a Josefina, que é maior. Não faz sentido. 2 anos lá, tava vencendo o aluguel era de quantos anos? 3. Foi o único aluguel que a gente fez de 3 anos, o resto é dos 5. Nunca Dá a dica. façam isso. Mínimo 5 Aluguel anos. comercial é de 5 anos. Ah, mas o ponto é muito bom, mas só faz de 3 anos. Então Não o ponto faz. não é bom. É. O ponto só é bom se ele cumprir todos os requisitos para ser um ponto bom. E um dos requisitos é um contrato comercial de 5 anos, porque senão o proprietário pode simplesmente te dar um pé na bunda sem justificativa e tudo que você construiu ficar para trás. E vamos combinar que 36 meses, 30 meses, para um contrato, para um negócio de gastronomia, é um payback muito apertado. Então o contrato é de 5 anos, pelo amor de Deus. Exatamente, não façam isso em casa. Feito essa brutalidade, Emília, Josefina, Mirante, Madá e... Que raio significa Nauê? Nauê é o nome do nosso grupo, né? Ele foi inspirado nas línguas indígenas. Na sonoridade, né? Não é uma palavra que existe de fato. E traz uma junção de algumas palavras, né? Que traz muita força e conexão. A escrita, o lettering, foi inspirado em alguns desenhos, né? Feito antigamente. Então, o E, ele é meu formato. O A tem o mesmo formato do E. Teve a inspiração. E o logo... Quer falar? Quer que eu falo? Posso falar. Foi inspirado numa... Eu não sei muito bem qual que é a palavra que se usa, né? Mas é Um anagrama. Assim. um anagrama deles, que é o Iparacorá. Nossa. Que significa hospitalidade para os que vêm de longe. Então... Tem muito a ver com o que a Tem gente muito a quer ver com o que a gente proporcionar. quer. A cidade é 100% turística, né? A gente vive do turismo. Não, e vocês são turistas na cidade, né? Todo mundo é turista. Todo mundo E o Iparacorá, ele é só o primeiro losango ali de cima, né? Seria um losango completo, não teria esse São quadrado vários no meio. dele, na verdade, né? Isso. Não, desculpa, é isso mesmo. É só um losango. E aí a gente teve a ideia, né, de fazer com o losango fazer uma oca. Nós não, vai. Vamos dar nome Dá aos mérito bois. ao marketing. Né? Igor, grande abraço. Igor é o designer que fez o logo de todas as nossas casas e tá com a gente desde o começo e vai continuar por um longo tempo. Então ele teve a ideia de trazer isso em formato de uma oca, né? Então juntando três Iparacorá para fazer uma oca e simbolizar a casa das casas, né? E aí eu tive a ideia de fazer... Mentira, aí ele tinha feito uma porta aqui também pra simbolizar, mas continuava. Aí eu falei, cara, não, vamos abrir a porta. Então vai ser uma oca, representando a casa das casas, e com a porta aberta, quem sempre vai estar de portas abertas para receber todos os nossos clientes. Maneiro. Então... E as letras ali tem um significado também que eu já sei. A gente fez nossos valores, né? Uhum. Então a gente fez nossos valores com base também, tudo no nosso logo. Então o N é de nobreza, o A de autorresponsabilidade, o W... Fizemos uma né, adaptação pro U. De união, e o E de excelência. Então alguns valores que a gente tem aí, que
que a gente passa pro pessoal do grupo. Aprendendo com o Polite, né? Que tem que ser fácil, tem que ser um nome que fica na mente das pessoas. Então a gente pensou, pô, nada melhor do que se for o nome do grupo, né? Ninguém vai esquecer o nome do grupo. Gostei mais da explicação agora, tem todo um storytelling. Pá, quando eu perguntei, pô, mas por que Naue, cara? Primeira vez que eu perguntei. Ah, não, é uma palavra inventada, é um anagrama ali que forma os nossos valores. Aí agora a gente aqui na recepção, eu falei, gente, pô, mas uma palavra forte, parece de uma em off, tribo né? e Não tal. precisava me Não, porque contar a também quando história vai falar completa. com o contador, é assim, ah, essa porra aí é isso. Aí quando hoje aqui, botando no estúdio, tá bonitinho, aí eles estão se dando o trabalho de me explicar direito, entendeu? Pelo menos estão explicando direito pra vocês também. Mas enfim, é uma história legal de contar assim, e não como você, seu bruto. Eu posso falar falou, uma coisa? É uma palavra inventada, não me enche o saco. Só faltou falar, não me enche o saco. Posso falar uma coisa que você comentou no começo, que você falou, cara, engenharia, vocês são muito racional e tal, nós somos muito racionais. Só que, cara, a gente tenta meio que ter uma arte em tudo, assim, sabe? Foi pra gastronomia, né? Não, mas ter conexão das coisas, sabe? As coisas fazerem sentido. Então, Demorou muito pra definir esse nome. demorou muito pra definir o nome, o logo. E tanto é que... Mas, tipo eu, né? Tem Acelera ali, tem Conta Comigo, tem Profood, tem uma porrada de nome que eu ainda tô decidindo. Não, e tem que levar um tempo mesmo, você tem que se dedicar um tempo pra fazer isso, porque, pô, é a sua marca, cara. Sabe? É a sua marca. Então você tem que dedicar um tempo, não dá pra pegar qualquer nome e colocar. Tanto é que no começo, a gente, como o Mirante foi a primeira casa, a gente começou a se posicionar meio que como Grupo Mirante, que até pelas pessoas, né? Só, cara, isso nunca me agradou. Eu sempre briguei com ele. Falei, Grupo Mirante, cara? Por que Grupo Mirante? Não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. A gastronomia, o pessoal faz muito isso, né? Pega a primeira casa e vira o nome do E grupo. vira o nome A do minha grupo. É Grupo Mesa, né? Então, eu falei, cara, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. E aí, depois de muito tempo, mas também não faz sentido, tá? Aí somos racionais. E aí, o que vai fazer sentido? Mudar. Aí, pô, teve muito tempo de pesquisa, muito tempo de estudo pra chegar no Grupo Naue. Hoje a gente já pode dizer que o Grupo Naue é o maior de Arraial na gastronomia? Não, a gente não gosta de denominar assim. Não gosto Para de modéstia. Mas Não, eu acho acredito que não. Quer dizer, eu acho que deve ser... Não sei. Não sei dizer. Não é o que tá na nossa prioridade. não tá, é. Então é o que Nossa- a gente se apega muito. Nossa missão é... Metas. Próximos 5... Onde você se vê nos próximos 5 anos? Onde eu me vejo nos próximos 5 anos em Arraial da Ajuda. Não, mas Com... meta para daqui a 5 anos? O que vocês veem no Grupo Naue num Cara, espaço de a tempo gente de tem- 5 ou 10 anos? A gente tem sei uma lá. data para inaugurar agora, né? Nos próximos 30, 40 dias. Que vai ser a nossa maior operação. No ano que vem, nós já temos mais 2 projetos para abrir, que é reabrir o Mirante 54 e provavelmente tirar esse Francisca do papel. E o Frida? É o Francisca. Ah. Vai só- mudar o nome pra Francisca. É só a razão social, ou Frida. nome fantasia, que é Francisca, Que é Frida. que é Frida. Então já temos aí meio que 3 operações para abrir nos próximos 10 a 12 meses. Já tá meio pensando nisso. E depois disso a gente pensa em... A gente quer fechar um ciclo, né? Então acho que o nosso não faz muito sentido a gente ter uma outra operação de restaurante em Arraial. Eu acho que a gente vai estar bem abastecido, tanto de noite quanto de dia. Tem um Vai camarada de Santos que quando a gente pergunta pra ele já tem mais de 20 negócios Tô em sabendo Santos. quem é esse aí. Fabri, abraço, Fabri. E aí, quando você pergunta pra ele se tem espaço pra mais um e tal, ele basicamente fala que enquanto tiver concorrente, tem espaço pra mais. Não, tem espaço, mas eu tava conversando muito até com o Profeta sobre isso. Que a gente tava Não com a tava identidade na UE, né? Não, a questão não é essa. A questão é assim, o que faz mais sentido? Eu continuar expandindo para restaurante ou eu fechar um ciclo? O que é fechar um ciclo pra gente, né? A gente vamos ficar com 4 operações somente de jantar. Nossas operações elas são só jantar. Eu abro 17 horas, então só jantar. Só a não ser jantar. uma DA que vai ser na praia. E aí vamos ter o Madá na praia. Então vamos fechar um ciclo de todos os restaurantes e indicar o Madá indicar todos os restaurantes. E o que falta de indicação aqui? O que falta na cidade turística? Onde ficar, né? Pousada. Então, provavelmente o próximo passo, em vez de focar em outro restaurante, a gente deve ir para Pousada. Para aí sim conseguir fechar um ciclo completo. Mas Hospitalidade de cabo a rabo, de né? cabo a rabo. Literalmente. Mas fora isso também, Aí faz um transfer aí, faz um passeio. Enaltecer a cidade para Mas fora isso, nossas operações hoje, a gente não consegue ter uma como se diz? O segundo motor, né? Porque, puta, não tem iFood na cidade,
Eu não tenho recorrência. Não tem recorrência, é só fidelização. tudo cliente novo. Então é difícil de achar esse segundo motor, né? A gente tem feito bastante evento de pré-casamento lá, tudo, mas não tem a mesma coisa. E é uma coisa que vai ter no Madá, né? Então o Madá é um beat club que eu posso fazer casamento, posso fazer beat day, posso fazer Réveillon, posso fazer evento, posso fazer muitas outras coisas, né? Então eu acredito que nesses próximos 5 anos, depois de ajeitar a casa, os desafios serão esses no Madá, sabe? Que aí é Explorar todas as frentes do Madá, que vai ser algo novo pra nós também, né? Nunca fizemos evento. Pra não falar que nunca fizemos evento, nós temos uma label, né? Nós temos uma label, fizemos uma festa só, mas a gente quer dar sequência nela também. Ele é DJ, tá? Só pra... Não, eu vi ele lá Nas horas no vagas Universo eu sou Paralelo, DJ. pá. Não, Tomorrowland. Não foi no Universo O P Paralelo. ainda não foi. E nem vai, pelo visto, né? Réveillon vai ser complicado. A época que mais trabalho é Réveillon, né? Mas eu trabalhei um Réveillon sozinho, não posso deixar ele um Réveillon sozinho. Eu ia falar isso, tem 6 meses aí ele para de jogar na tua cara, combinado? Aperta a mão. A vingança nunca é Aproveita, cara, plena, que tá mata a alma e envenena. Não, vamos ver, quem sabe. Se a gente conseguir deixar a operação redonda, pode os dois, né? Curtir um Réveillon, quem sabe. Não, Nos próximos 5 não anos. pode, não. Pode. Não, os dois não. Não, um em cada ano, né? É, isso aí. Um em cada ano. Então, não se vê, tipo, outros modelos de crescimento, sei lá, franquia, outras cidades, como grupo de Não gastronomia. se vê, é muito difícil. Eu acho que assim, há 2 anos e meio atrás eu não me via nem morando na Bahia, né? Hoje Não, estamos tem muita indo praia pra no Nordeste 4, pra 5 vocês expandirem também, pô. Então, não sei, vamos ver o que vai Cara, acontecendo. É que, fora empreender, nós gostamos muito de passar conhecimento pros outros, assim, sabe? Então, a gente troca bastante ideia com nossos funcionários de coisas aleatórias que podem ajudar, como planejamento Consultorias financeiro financeiras. individual, bastante coisa assim, pra ajudar, sabe? Ajudar a crescer, ajudar a se organizar. E a gente tem vontade também de, quem sabe, poder ajudar outras pessoas, outros empreendedores que passam por dores que nós já passamos, talvez. Ter essa troca, que é justamente o que acontece entre nós mesmos aqui na Polite, né? Mas tentar ir um pouco para essa linha, que eu acho que seria a prioridade do que talvez franquear. Até porque o nosso modelo de negócio, ele não é muito... É uma culinária autoral, é uma culinária... Se quisesse focar, Não. dá pra fazer. Mas Não tá nos planos. eu acho que pode perder um pouco da qualidade, sabe? Se você vira franquia assim. É tudo feito lá, né? A massa é feita lá, tudo é feito lá, porcionamento. Vou deixar uma reflexão. O que não progride, definha, tá? Mas vamos lá. Vocês têm, realmente, dá pra ver lá qual o arroba de vocês, das casas? Fala aí, faz o jabá aí. Ou é @Renan Basso, ou Renan Basso. O grupo é @Grupo Nauê. As casas... Aí fala as casas, vai. As casas são @Emília Arraial, @Josefina Arraial, @Mirante 54 Arraial, @Madá Arraial. E o meu é @Ovini Basso, BASSO. A gente tá compartilhando bastante coisa, inclusive no Instagram pessoal. Eu vejo lá, vocês estão fazendo um storytelling bem legal de como tá a obra, a brincadeira com a moto, enfim. Vocês estão produzindo bastante conteúdo, então Sim. tem essa visão já de médio prazo aí de repente ter uma, sei lá, uma mentoria, botem o nome que quiser. pra E até falar pra pra incentivar, né, cara? Porque, como ele falou no começo, se a gente soubesse de algumas coisas, a gente teria feito antes. Então, pô, tem tanta gente aí que tem vontade de empreender, que tem vontade de fazer alguma coisa, e acho que, pelo menos a gente tenta passar isso pra tentar dar uma coragem. Pô, a gente tem 60 dias pra abrir a nossa maior operação e não tá nada perfeito, não tá nada muito... em São Paulo. E estamos aqui, E outra, sabe? a gente- Buscando mais conhecimento na mentoria. Sim, e somos dois Então- engenheiros. Ninguém sabe fazer um ovo, mal um miojo. E estamos indo pra 4ª operação com 5 desenhados pro ano que vem. Então a gente traz muito essa parte de gestão. Então é o que a gente consegue ensinar e passar pra galera, né? Então, pô, como vocês conseguem? Cara, gestão. Controle, processo, planilha. Cara, isso é muito bacana, até já que a gente falou da PA, né, da Polite Academy. Até teve um depoimento do rapaz lá que vende cachorro-quente, esqueci o nome dele, que ele falou exatamente isso, não sabe fazer um ovo e tem lá um negócio de cachorro-quente, tá expandindo. Acho que ele falou que nem come cachorro-quente. Ele nunca montou. Nunca montou um cachorro Nunca montou um cachorro-quente. E, cara, isso é muito natural do Brasil e de qualquer país onde existe países em desenvolvimento,
onde existe pobreza, onde existe essa luta diária, né? O empreendedorismo por necessidade. Muitas vezes o empreendedor, ou quase sempre o empreendedor, é aquele cara que tem um ofício e transforma o ofício em profissão. O contador, que é o meu caso, muitas vezes o contador é o cara que se formou, ele é o contador, ele começa a pegar um monte de clientes, vira um escritório, mas nunca vira uma empresa de contabilidade. O dono do restaurante é o cara que gosta de cozinhar, ou é a mulher que gosta de cozinhar. O dono da oficina é o mecânico. E a gente não vê um nível de profissionalização onde a gente vê, no caso de vocês, no rapaz lá do hot dog e tantos outros que a gente vê na PA. Eu acho que eu penso que isso seja um perfil de pessoas que a PA acaba atraindo por conta da profissionalização e tal. Mas é difícil ver isso no Brasil. E, deixando bem claro que quem fez o jabá foi eles. O que levou vocês a procurar uma mentoria? Por que a Política Academy? Só deixa eu fazer um ponto antes. Eu acho que a pessoa... Depois vocês me contratam no comercial da Política, tá? Mas eu acho que o mercado de bares e restaurantes é um mercado que foi como você falou, não tem muita profissionalização. É muito na emoção, eu acho. Ou pela o cara necessidade. porque gosta de fazer ou porque gosta de comer. Então vou abrir. Ou porque no nosso caso acontece muito, o cara vai viajar pra Arraial, chega lá, acha um paraíso, acha maravilhoso, vê um restaurante vendendo, acha que ele vai no verão, vê tudo lotado, fila pra entrar e fala, nossa, vou abrir um restaurante, custa R$30, o cara vende por R$80, tá ganhando R$50 e se quebra. Mas eu acho que o fato da pessoa entrar na Polite, ela já é uma virada de chave, sabe? Ela tomar a decisão de lá, ela já tá indo pra se profissionalizar. Então, eu acho que isso já é um grande avanço pro setor, que só tem a agregar pra todo mundo, entendeu? Sim. Que é até o que a gente fala. Lá em Arraial, por exemplo, tem um amigo nosso, o Rodrigo, abraço Rodrigão, que ele é da Arraial, é um beach club lá também. Pô, depois que a gente chegou, e aí a gente começou a fazer a mentoria, ele viu como a gente tava, falou, cara, vocês estão fazendo alguma coisa? Aí ele entrou na Polite, então, pô, nós incentivamos ele a entrar também, sabe? E eu acho que você entrar na Polite já é uma virada de chave, porque você tá em busca de profissionalizar, de organizar, coisas que nesse segmento, vou te falar que dá pra contar nos percentual não muito alto as casas que são organizadas, que tem processos que se profissionalizaram, sabe? Então acho que é uma virada de chave. Eu acho que são 2 pontos, na verdade. O fato de não ser da área, né? Ouvi uma vez um cara falando que você não precisa saber fazer. Você precisa conhecer as pessoas que sabem, unir essas pessoas e gerir essas pessoas. Então, acho que você pode abrir o que você quiser, desde que você tenha essas capacidades. E a questão da mentoria também, eu acho que é isso. Você conseguir explorar os processos e aplicar. Acho que não tem muito... a teoria é muito fácil, aplicar é muito difícil. Então, às vezes a gente vê, eu sei o que tem que fazer. Colocar na prática é complicado, mas não tem outro caminho, né? E o que vocês mais gostam lá na mentoria? Cara, Já teve resultado prático, número? Melhorou? Já tivemos resultados. Eu acho que no começo, a gente até tinha, por fato da gente vir de gestão, a gente até tinha um pouco de soberba. Pô, isso daí a gente sabe fazer. Pô, a gente já sabe o que precisa. Não precisa pagar uma mentoria, né? O Vinícius não queria no começo, né? Eu sou meio preconceituoso com mentoria, porque tem muitas mentorias aí que, puta... Sim. O cara nunca fez nada e é mentor. O cara nunca... Não, mas o político também nunca fez nada. Ele só trouxe o Red Rock pro Brasil, o Cirque du Soleil, foi gerente do Novo Hotel no Brasil, em Mas ele não conhecia. na Venezuela. É pouca coisa, porra. Não, e acho que é isso. Assim, a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz, tá ligado? Então, muita coisa que a gente vê lá, a gente já sabia que tinha que fazer. Mas e aí, a gente tá fazendo? Eu acho que isso é muito foda na mentoria. Então, tu olhar pro lado e falar, cara, se esse idiota consegue fazer, por que eu não vou fazer? Sim. E não é só isso, é você incentivar a fazer, ter alguém cobrando pra fazer. Não é, esse conversar. idiota, assim, esse cara não tem nada mais do que eu. Tipo, tá do meu lado, velho. Mas, por que ele faz e eu não vou conseguir? Sim. Não sou burro. Mas eu vou te falar que pra mim, o que eu vejo de maior valor, não que os conteúdos não sejam bons, é tudo muito bom, mas eu acho que é as trocas, sabe? Porque uma coisa é você falar, o mentor vai lá e fala, você tem que fazer isso. Tá bom, vai lá e faz você, trouxa. É uma coisa. Agora, tô aqui, ele tem uma operação, ele falou, cara, eu fiz isso. Pô, não, foi difícil no começo, mas eu fiz assim, mudei isso. Porra, mudou minha vida. É isso, aí tu olha pro cara e fala, porra, se ele consegue, velho, como é que eu não consigo? E ter essas trocas, sabe? Porque nem eu fechei o Mirante, já falei o motivo. Tava conversando ontem com o pessoal e o cara tava com uma operação que... Falei, cara, fecha. O cara, sem falar nomes, né? Mas com uma operação de 800 mil e outra de 50. Falei, cara, ele, mano, assim, tô de saco cheio de 50, tô de saco cheio. Fecha. Fecha. Não, mas eu tenho... Cara, você tá de saco cheio, você já não sabe se dá dinheiro, se você tá perdendo, porque você não confia em nada. Um cara faz, tem 3 funcionários, um falta, você tem que ir lá, outro falta, você tem que ir lá, outro você tem que ir lá. Não faz sentido, velho.
Não faz sentido. Então, essa troca de experiência, do que de fato já aconteceu, essa amizade, esse fato... Acho que isso é o que tem maior valor, sabe? E outra, é o que eu falei, nesse mercado, poucas pessoas se profissionalizam, entendeu? Então, para você conhecer um outro empreendedor no ramo de bar e restaurante que tá querendo a mesma coisa que você, pô, você vai conversar com um monte e o cara fala, tá viajando, nunca foi assim. Nosso pai mesmo, sabe? É uma outra cabeça. Então, você tá num nicho, bem nichado de pessoas do seu segmento e que tá querendo profissionalizar igual você. E que fala a mesma língua. Que fala a mesma linha, exato. Acho que uma coisa muito foda que tem na PA é a energia da galera. Tipo, o ajudar. Tá todo mundo ali, abre número, se ajuda. Ontem a gente foi lá no Paulinho, o cara comeu bolovo de alheira. Se tiver em São Paulo, vai ali no Galetim comer o bolovo de alheira. Sensacional. Irmão, o cara elogiou. O Paulo ofereceu a receita na hora pro maluco levar pra Minas. Eu acho que existe uma entrega, um companheirismo muito diferente de outras mentorias por aí. Se a gente cortar, mas só te cortando rapidinho, eu acho que essa parte do presencial é muito forte. Então, quem tá lá é porque quis estar lá. Então, isso já muda muito os encontros, né? Por que a gente vem da Bahia pra cá? Porque, porra, é diferente, faz diferença. A gente tá aqui viajar, não tá brincando. Pior que não consegui ver ninguém, nenhum amigo, já tô voltando hoje. E eu acho que mais importante do que isso... Obrigado por não ter visto nenhum amigo. Obrigado pela... Desculpa, tirando você. Mais importante do que isso é deixar uma crítica construtiva à galera de São Paulo. E quando eu tava em São Paulo era igual. Tipo, tem esses eventos presenciais e quando a gente tá aqui a gente não vai. É em São Paulo, não vou até a Paulista. Não vou. Você vê muita gente lá da Bahia, muita gente lá do Nordeste, muita gente lá do Acre, do Sul. E a galera de São Paulo, eu conheci pouca gente de São Paulo no encontro presencial. E eu, quando tava em São Paulo, que eu te falei, eu tinha preguiça de descer. E quando é São Paulo, é Santo André. Exatamente. Ribeirão Pires, interior. Então, assim, pô, a galera tá aqui, tem a oportunidade de ir muito mentorado em São Paulo e a galera não vai porque é em São Paulo. Então, não deixar a crítica aí pra galera participar Bahia, mais, então, que faz muita diferença. Faz a próxima lá na Bahia, então. Não, capaz de a gente não isso, né, Bahia? Tá rolando um possível encontro de mentorados na Bahia, né? Vai, bora. Vamos agitar esse negócio aí. Gente, um prazer receber vocês aqui. Tenho que ir a Arraial, tô devendo uma visita. Tá mesmo. Cara, a parte boa é o seguinte, né? A gente fecha... Eu tô uma semana no Rio, uma semana em São Paulo, direto. Aí agora comecei a fechar uns clientes bons, cara. Foi Arraial, tem um outro lá também no sul da Bahia que eu esqueci qual é. Não chega a ser nem uma cidade, né? Quase um vilarejo. Teve Alagoas, Paraíba. Eu falei, gente, agora eu tô fechando com os clientes bons de visitar, né? O prazer é todo nosso. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer trocar uma ideia com você. E será um prazer receber você na Bahia. Quando você quiser, tamo lá. Tem umas indicações de restaurantes bons pra você conhecer. Tem uns 3 lá, né? Vai inaugurar agora. Tem uns legais. Gente, muito obrigado aí por ter vindo. Bom voo, tá indo hoje embora. Obrigado. E é isso, cara. Muito obrigado por você que acompanhou a gente aí até agora. A ideia do nosso podcast é sempre trazer empreendedores reais, cara. Galera que estava em São Paulo, jovem, foi para outro estado, botou mão na massa. É gente que tá fazendo, né? Eu não vou ficar trazendo aqui no podcast o especialista em iFood que vai ficar te falando como faz iFood e tal. Não é essa a ideia do podcast. A ideia do podcast é você conhecer outra pessoa igual a você que tem restaurante. Aliás, eu tenho restaurante. Eles têm restaurante, e falar sobre essa vivência do dia a dia, os pequenos desafios, cada um tem o seu, e é isso que eu quero. Você, dono de restaurante, se ver um pouquinho na história deles, entender os desafios deles e aprender com os desafios deles. Inclusive, pessoas que estão super dispostas a ensinar, segue eles, segue as casas lá no @, chama, pergunta, troca ideia, que é isso que vai fortalecer o setor, e quando o setor cresce, todo mundo cresce. Certeza. Então, até a próxima. Acompanha a gente aí. Um abraço e muito obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado a você, Tchau, Sérgio. galera.